Evangelho de Mateus, capítulo 7, a partir do versículo 24. Os irmãos encontraram? Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Hoje pela manhã eu não gosto de fazer isso de jeito nenhum, mas eu tenho que dizer para você que se você não veio hoje de manhã, você perdeu. Foi uma manhã extraordinária, muito abençoada aqui na presença de Deus. Deus nos abençoou de uma forma maravilhosa e tem sido assim nas celebrações da ceia do Senhor que nós temos feito aqui aos domingos, primeiro domingo do mês. Então foi uma manhã muito abençoada, e o Senhor nos deu uma palavra também muito oportuna. E eu trouxe naquele momento para os irmãos, fiz a leitura aqui de uma história real, de uma história verídica, de dois homens, dois irmãos, nascidos nos Estados Unidos, filhos de um médico de boa reputação. Esse médico, ao morrer, lhes deixa uma herança muito boa, dá-lhes uma formação extraordinária. Um deles se formou em Direito, o outro se formou em Engenharia, numa das melhores universidades dos Estados Unidos, em Nova York. E aqueles dois homens tinham de tudo para conduzir as suas vidas de acordo com a herança recebida, de acordo com o entendimento e a formação obtida. Eles tinham de tudo para conduzir a vida deles de uma forma saudável, abençoada e abençoadora. Mas vocês nem imaginam, quem não esteve aqui, o que aqueles homens fizeram da vida deles. Os dois moravam numa mansão de 4 andares, na Quinta Avenida, em Nova York. Imagina o que é isso. Tinham de tudo para ter uma vida abençoada, uma vida ordenada, e de repente os vizinhos dão falta daqueles dois homens. E um vizinho chama a polícia, a delegacia, dizendo que estava saindo um fedor, uma carniça muito grande da casa deles. E quando a polícia vem, as autoridades vêm, os dois estão mortos dentro daquela casa, no meio de 120 toneladas de lixo. Ao invés de desfrutar da herança dos pais, ao invés de viver uma vida reta, saudável, boa e digna, os dois gastaram a vida deles ajuntando lixo. Um deles ficou cego, mais velho, e o irmão mais novo, então, abandonou o emprego para cuidar do mais velho, e começou, então, os dois a juntar lixo. 120 toneladas de lixo. 25 toneladas de jornais velhos, ultrapassados. 14 pianos. Não sei quantas bolas de boliche, carrinhos de bebês, e uma série de tranqueiras de lixo acumulado dentro daquela casa. E nós fizemos uma analogia com a nossa vida, com o nosso coração.
Nós temos o Senhor, nós temos a redenção do Senhor, nós temos a graça do Senhor, que limpou o nosso coração, e muitas vezes, ao invés de desfrutarmos dessa herança, dessa graça da parte do Senhor, à semelhança daqueles dois irmãos, nós gastamos a nossa vida ajuntando lixo dentro do nosso coração. E nós pontuamos alguns lixos que a gente traz para dentro do coração: mágoas, ressentimentos, amarguras, sentimento de autopiedade, sentimentos de injustiça. Eu me lembro com muita clareza do que eu falei aqui hoje de manhã, que eu não estava questionando se tínhamos ou não razão, porque muitos sofreram e têm razão de reclamar daquilo que sofreram. Estão certos. Mas mesmo estando certos, mesmo tendo sido ofendidos, mesmo tendo sido humilhados, não questionamos isso, mas questionamos o fato com base na palavra de Deus, que nenhum servo de Deus tem o direito de transformar o seu coração, casa e habitação do Espírito Santo num depósito de lixo, que fede, que é mal cheiroso e que afugenta a presença de Deus. Então, como servos de Deus, nós não podemos permitir que essas coisas invadam o nosso coração, e a maioria delas, elas criam raízes e aprofundam essas raízes, tomam conta da vida, e quando nós damos conta, possivelmente estaremos como esses dois irmãos. O tempo passou, a vida passou, e ao invés de cultivarmos um coração limpo e agradável a Deus, gastamos a nossa vida com coisas que só destroem, que sujam e que apodrecem a nossa existência. E o Senhor fez uma grande obra aqui nessa manhã. Nós convocamos os irmãos que tinham ouvido a palavra de Deus e que tinham entendido a palavra de Deus para pedir a Deus para limpar os seus corações, jogar fora esse lixo. Então a questão é, eu não quero discutir, ninguém quer discutir, nem Deus e nem o Espírito Santo, se você está certo ou não. A única coisa que nós queremos dizer é que, como servos de Deus, nós não precisamos carregar esses lixos dentro do nosso coração. O nosso coração é o altar de Deus. O nosso coração é a habitação do Espírito Santo de Deus. E o Espírito que é santo não habita em lugares sujos, não habita com essa podridão. E aí nós perdemos a graça de Deus. E hoje à noite, voltando a essa figura da casa, que é uma figura da nossa vida, o Senhor Jesus, encerrando o Sermão da Montanha, o famoso Sermão da Montanha, que é a base para toda a construção ético-moral do cristianismo, todo o fundamento moral do cristianismo, ético, comportamental, de condução da vida, de testemunho, da forma de viver, se encontra aqui no Sermão da Montanha. Todas as epístolas que são normativas, o final das epístolas são dedicados a essa parte ético-moral de como um cristão, como um servo de Deus deve conduzir a sua vida. E todas as epístolas, quando tocam nesse ponto, a referência é o Sermão do Monte, é o Sermão da Montanha. E o Senhor Jesus está concluindo o sermão, e ao concluí-lo, ele o conclui exatamente com essas palavras: todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica será comparado a um homem prudente. Todo aquele que ouve e não pratica
é comparado a um homem insensato. Todos nós temos aspirações, temos sonhos, desejos. E uma das grandes aspirações da minha vida, que talvez não seja a sua, cada um tem as suas próprias, mas uma das grandes aspirações da minha vida, e Deus o sabe, era a de não ser um homem insensato. Uma das grandes aspirações da minha vida era ter a sabedoria de Deus e a prudência de Deus, para saber conduzir a minha casa, para saber criar os meus filhos, para oferecer a Deus os meus filhos como um homem e uma mulher de Deus, para saber como é que eu deveria fazer para oferecê-los a Deus, à igreja e à sociedade como pessoas que vão abençoar, que serão abençoadores. Mas como é que eu poderia fazer isso, sendo que a minha própria casa, a casa dos meus pais, o ambiente onde eu nasci e cresci, era um desastre completo e absoluto? Como é que eu poderia saber conduzir o meu casamento se os meus referenciais eram altamente destrutivos? Porque eu passei a minha infância vendo as brigas, os bate-bocas, os empurrões, as ofensas em palavras e às vezes até físicas entre os meus pais. Mas desde quando eu me converti, eu orava e clamava a Deus: Senhor, dá-me uma casa, dá-me uma família, dá-me um lar, que não seja como o lar dos meus pais, mas um lar que tenha a bênção do Senhor, uma família, Deus, uma família de Deus, uma família do Senhor, onde nós tenhamos paz, onde tenhamos alegria, onde possamos nos respeitar e amar uns aos outros. Agora, como fazer isso? Ninguém nunca me ensinou. Meu pai nunca me ensinou, muito menos minha mãe. Nenhum irmão da igreja mais velho, mais experiente, nunca se assentou comigo para dizer: meu filho, você vai se casar, então faça assim, assado, você vai ter filhos, conduza dessa forma, dessa maneira. Mas Jesus está dizendo aqui que se eu quiser ser um homem prudente, se eu quiser ser uma pessoa prudente, sensata, eu devo procurar conduzir a minha vida de acordo com as suas palavras, de acordo com os princípios da palavra de Deus. Se eu quiser ter uma casa saudável, se eu quiser ter uma família abençoada, se eu quiser vislumbrar coisas boas e abençoadoras para os meus filhos, para a minha casa, para a minha família, para a minha vida, eu tenho que conduzir a minha vida de acordo com os princípios da palavra de Deus, de acordo com os princípios que o Senhor Jesus ensinou. Aí Deus tem tido muita misericórdia de mim, porque eu nunca vacilei, nunca brinquei com essas coisas, irmãos. Nunca brinquei, nunca titubeei, nunca vacilei com a veracidade da palavra de Deus. Graças a Deus e pela misericórdia dele, desde quando Jesus me alcançou aos 16 anos de idade, foi para valer. Eu não sei de onde é que vinha, a não ser do Senhor, aquela força, aquela intensidade, aquele desejo de obedecer, de compreender, de servir e de estar sempre debaixo da obediência do Senhor. Porque é isso que o Senhor Jesus está dizendo.
se nós conduzirmos as nossas vidas de acordo com os princípios ensinados pela palavra de Deus, a nossa vida será semelhante a uma casa que está sendo edificada sobre a rocha. Como tratar os meus pais? Está escrito aqui na palavra de Deus: honra teu pai, honra tua mãe, respeita o teu pai, respeita a tua mãe. Veja bem o que você fala para o seu pai, para a sua mãe, porque Deus leva isso muito a sério. Que sentimentos, que pensamentos, que ideias passam pelo seu coração? Qual é o seu palavreado quando se dirige ao seu pai, à sua mãe? A sua relação com seu pai, com a sua mãe, é uma relação de obediência? É uma relação de respeito? Como criar os nossos filhos? Que é a nossa responsabilidade e que não pode ser terceirizado, e que não podemos transferir essa responsabilidade para a escola, não podemos transferir para a escola, para os professores, a responsabilidade da formação do caráter dos nossos filhos. Então eu tenho que me relacionar com os meus pais de acordo com os princípios ensinados pela palavra de Deus. Eu tenho que criar os meus filhos de acordo com os princípios da palavra de Deus. Salmo 1, livro da sabedoria, que se encontra na palavra de Deus, faz uma comparação daquele que vive a sua vida de acordo com os moldes do mundo, de acordo com o conselho da impiedade, de acordo com um estilo de vida que não é o estilo de vida de Deus. Sabia que existe uma forma de viver que é de Deus, agradável a Deus, que honra a Deus e que é de acordo com a vontade de Deus, mas também existe uma forma de viver, de conduzir a vida que não está de acordo com a vontade de Deus. E o salmista diz: bem-aventurado é o homem que procura viver a sua vida e conduzir a sua vida, tomar as suas decisões de acordo com a palavra de Deus, porque nela medita de dia e de noite. Salmo 1 está dizendo que aquele que conduz a sua vida baseado nos princípios da palavra de Deus, ele é como uma árvore plantada junto a ribeiros d'água, cuja folhagem não murcha, cuja folhagem não seca, porque ele conduz a sua vida de acordo com a vontade de Deus, de acordo com os princípios da palavra de Deus. Porque existe uma maneira certa, segundo Deus, de conduzir a nossa vida. Não preciso fazer nenhum exercício de previsão, não preciso dar uma de profeta, mas se a sua vida não é conduzida no temor do Senhor e de acordo com os princípios da palavra de Deus, essa casa cai, essa casa vai ruir, porque ela está sendo edificada sobre a areia. Não brinque com essas coisas. É a sua vida, é a sua existência que passa muito mais rapidamente do que a gente imagina. É um sopro. Salmo 1.
Bem-aventurado é aquele que não conduz a sua vida de acordo com o ideário dos ímpios, que não conduz a sua vida de acordo com o estilo de vida dos escarnecedores, que não conduz a sua vida de acordo ou da maneira como os ímpios a conduzem, mas que conduzem a sua vida de acordo com a palavra de Deus, de acordo com os princípios da palavra de Deus. E aí, irmãos, eu não vim aqui para ofendê-los, não é? De forma alguma, Deus o sabe. Mas eu tenho que lhes dizer que tem muitos crentes nos dias de hoje que abandonaram a palavra de Deus, que não vivem mais debaixo dos princípios da palavra de Deus, que se contentam em vir à igreja aos domingos, mas que não têm a responsabilidade, o temor e o compromisso de conduzir as suas existências de acordo com os princípios da palavra de Deus. Nós chegamos no tempo que é o tempo de hoje, da agora, dos crentes nominais, dos evangélicos nominais. Há 40 anos atrás, quando a gente perguntava para alguém qual é a sua religião, ele dizia: eu sou católico, mas sou católico praticante. Porque tinha o católico que dizia que era católico, mas nunca ia na igreja, não tinha compromisso com a sua igreja. Era o católico nominal, só de nome. E a gente criticava-os, jogava pedra no telhado deles. E esse dia chegou para nós, de crentes domingueiros, que acham que é suficiente para a sua vida espiritual vir à igreja no domingo. E não é, irmãos, não é isso. O que forma a casa sobre a rocha, o que dá sustentação para a existência, diante das adversidades, das tempestades da vida, porque no mundo temos aflições. O mundo é um lugar de aflições, o mundo é um lugar de adversidades, o mundo é um lugar de intempéries, o mundo é um lugar de sofrimentos. A vida é dura, a vida é incerta, a vida é breve, mas nessa existência dura, incerta e breve, dá para a gente edificar uma vida saudável e abençoada quando nós a edificamos de acordo com os princípios da palavra de Deus. Amém? Criar a minha família de acordo com os princípios da palavra de Deus. Criar os meus filhos de acordo com os princípios da palavra de Deus. Conduzir o meu casamento de acordo com os princípios da palavra de Deus. Conduzir a minha maneira de trabalhar, relacionar com os meus empregadores de acordo com os princípios da palavra de Deus. Tratar com os meus servidores, aqueles que trabalham comigo, para mim, de acordo com os princípios da palavra de Deus. É disso que o Senhor Jesus está falando. Nessa sabedoria bíblica das comparações, para que tudo fique muito claro, Jesus está comparando dois homens. Ambos ouvem, ambos conhecem a palavra de Deus. Jesus está falando de duas casas que foram edificadas. Jesus está falando de dois fundamentos, rocha e areia. Jesus está falando de dois destinos, uma dessas casas vai cair, a outra não. Jesus está falando de duas atitudes, uma de obediência e outra de desobediência. Jesus está falando de dois homens, né, que tipologicamente representam todos nós que estamos aqui. Um é insensato, o outro é prudente. O prudente
O prudente, que não brinca, que sabe que é sério, ele constrói a sua vida e edifica a sua vida de acordo com a palavra de Deus. O insensato, cuja casa vai cair, ela vai ruir, edifica a sua casa sobre a areia, porque edifica essa casa sobre os seus próprios pensamentos, confia na sua própria inteligência, confia nos livros de autoajuda que lê, confia em outras coisas e acha que isso vai resolver, isso é a solução, e não é. A solução para ser um homem sensato e prudente é conduzir a vida de acordo com a palavra de Deus. 2 homens, ambos ouvem, ambos compreendem, mas um escolhe obedecer e o outro leva na barriga, é indiferente, faz do jeito que quer, entra aqui e sai ali. É um insensato. Jesus está falando de 2 casas que foram edificadas. Uma talvez muito mais rápido do que a outra. Deus não faz atalhos, irmãos. Deus tem o tempo certo para fazer todas as coisas. E o tempo da obediência, às vezes, é um tempo custoso. Às vezes é um tempo que nos parece bastante demorado. Mas é porque a gente está furando rocha, está quebrando rocha para edificar sobre a rocha. Edificar sobre a areia é mais fácil, é rápido, parece que o resultado vem de imediato. Mas o resultado é funesto. Uma cai, a outra não. Vocês conhecem a palavra de Deus e se lembram quando Deus tirou o povo de Israel do Egito. Havia a rota dos mercadores, que era um caminho direto e certo para a terra de Canaã. Em 2, 3 meses, saindo do Egito, pela rota dos mercadores, se chegaria à terra de Canaã. Mas Deus não escolhe a rota dos mercadores para aquele povo. Deus escolhe o caminho do deserto, que ao invés de 2 meses, gastariam-se 2 anos. Mas Deus sabia que tinha que desconstruir, trabalhar naqueles corações, arrancar maus hábitos, maus comportamentos. Então eles gemiam, choravam, reclamavam: por que nós estamos nesse deserto? Por que isso demora tanto? Por que nós não pegamos a rota dos mercadores? Porque Deus não faz casa sobre a areia, Deus não escolhe atalhos, Deus escolhe caminhos difíceis às vezes, mas que nos amadurece, que nos fortalece, que nos torna sóbrios, sensatos, prudentes, para não tropeçar, cair. Atalhos, areia, pode apresentar um resultado rápido, mas não significa que seja de Deus. Porque cavar a rocha, edificar sobre a rocha, é mais difícil, é mais trabalhoso. Ambos foram submetidos à mesma prova. Caiu chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, a ventania e a água deram com ímpeto sobre aquelas casas, e uma delas caiu, e a outra permaneceu firme. A que permaneceu foi aquela que foi edificada sobre a rocha.
E Jesus está dizendo que quem edifica sobre a rocha é exatamente aquele que edifica no fundamento da obediência à sua palavra. O fundamento é a obediência à palavra do Senhor Jesus. Obedecer, está escrito, é melhor do que sacrificar. E aqui cabe uma palavra. Obedecer é melhor do que sacrificar. Essa palavra foi dada pelo profeta Samuel, quando Saul, o rei, enviado contra os amalequitas, tendo recebido a palavra de Deus que era clara, ele desobedeceu a palavra de Deus. E quando o profeta o confrontou, Saul, o que você está fazendo, meu amigo? Você recebeu a palavra de Deus. Você sabia com clareza qual era a palavra de Deus. Ele, não, Samuel. Olha aí, nós trouxemos esses bois, esses animais, é para fazer uma oferta para Deus, é para prestar um culto a Deus, é para sacrificar para Deus, nós vamos dar isso para Deus. Pelo amor de Deus, Saul, você é um insensato, meu amigo. Você é doido, como é que você não tem a percepção de que Deus não precisa de nada, absolutamente nada seu? Que a coisa que Deus mais valoriza em nós e mais espera de nós é a obediência. Como você é tão doido? Como você pode ser tão insensato? Obedecer é muito melhor do que o sacrificar, porque a rebelião, a desobediência é comparável à feitiçaria e idolatria. Vocês acham que Deus abomina os feiticeiros? Vocês acham que Deus abomina aqueles que invocam os mortos? Acham que Deus abomina os idólatras? Claro que sim, está escrito na palavra de Deus. Mas o rebelde de coração, que conhece a palavra de Deus e não a pratica, é semelhante ao feiticeiro, ao idólatra que ofende a Deus da mesma forma e da mesma maneira. Obedecer é melhor do que sacrificar. A rebelião, a desobediência se compara ao pecado da feitiçaria e da idolatria. Obedecer é melhor do que sacrificar. Confiar na palavra de Jesus é a melhor escolha e a melhor decisão. Aqui eu tenho que fazer um outro alerta. Para nos livrar da insensatez. Uma pequena transgressão aqui, outra pequena transgressão ali, amanhã se transformarão em grandes transgressões. Nada acontece de uma forma imediata e chocante. Mas as grandes desobediências começaram como pequenas. Um coração rebelde não se torna rebelde do dia para a noite. É uma transgressão aqui, é uma transgressão ali, e transgressões amontoando, e daqui a pouco é um transgressor rebelde, cego, sem entendimento das coisas de Deus e da vontade de Deus. Somente em Jesus, na palavra de Jesus, é que nós edificaremos uma vida duradoura, uma casa que não vai cair e que vai vencer as adversidades. Palavra de Deus, princípios da palavra de Deus que nós conhecemos tão bem. Não precisa ser teólogo. Não precisa ir para o seminário. Não precisa estudar teologia para conhecer os princípios da palavra de Deus.
Os princípios da palavra de Deus estão aqui, são simples, nós entendemos, nós compreendemos. É amar a Deus acima de todas as coisas, é amar o nosso próximo como a nós mesmos, é fazer para o outro aquilo que nós gostaríamos que eles nos fizessem, é tratar o outro como se eu estivesse tratando com o próprio Deus, é me apresentar como se fosse o próprio Jesus se apresentando. Fora disso, fora desse entendimento, fora desses princípios, é desobediência e rebelião. Assim como pela manhã me doeu profundamente ler a história daqueles dois homens, que eu tinha conhecimento daquela história já há muitos anos. Me era doloroso todas as vezes que eu lembrava de dois homens que poderiam ter vivido uma vida desfrutando de uma herança boa, bem-aventurada da parte do Pai, e os dois escolhem ajuntar lixo. Como me é doloroso também pensar que nós podemos edificar uma casa, uma família, uma vida saudável que passa pelas adversidades com segurança. Infelizmente, e a gente diz com muita tristeza, há uma onda de suicídio, não é, quase que generalizado no meio da sociedade brasileira, entre evangélicos, pastores se suicidando, são gente como qualquer outra pessoa. Mas, meus irmãos, Jesus está dizendo que se a casa for edificada sobre a rocha, virão as tempestades, virão os ventos, virão as adversidades, virão as intempéries, mas a casa vai permanecer firme se ela estiver edificada sobre os princípios da palavra de Deus. Não tem mistério, não tem coisas difíceis demais de entender. São coisas do coração, de obediência a Deus e à palavra de Deus. Como estava lhes dizendo, a gente não nasce sabendo. De repente os filhos vêm e nós somos marinheiros de primeira viagem, não sabemos como criá-los, mas tem a palavra de Deus que nos ensina. Um dia numa igreja me convidaram para falar para os casais, e eu achei muito interessante o tema que eles me ofereceram. O tema é: o que não me contaram sobre o casamento antes de me casar? Esse era o tema. E eu pensei comigo, se tivessem contado, você não se casaria. É ou não é? Como é que eu vou lidar com as transições, os eventos, as dificuldades que acontecem dentro de um casamento, irmãos? Nós mudamos, o cônjuge muda, eventos externos trazem dificuldades internas. Estava assistindo um documentário outro dia. Aliás, não era nem um documentário, era uma série dessas da televisão, sobre o desaparecimento de um filho. Aquele filho, ele é raptado. O casal vivia bem, vidinha estruturada, e de repente, num passeio, numa viagem que eles fazem, o garoto é raptado.
E aí a família se esmigalha completamente. Aí eles apresentam uma estatística, né, ali durante a série, de que poucos casamentos sobrevivem diante de uma adversidade dessa. A morte de um filho, uma coisa traumática como essa, né, o desaparecimento de um filho. Poucos casamentos conseguem sobreviver ao desemprego. Poucos casamentos conseguem sobreviver diante da adversidade financeira. Pouquíssimos casamentos. O que não me contaram sobre o casamento? Você nunca vai saber. Você não precisa saber. Você só precisa saber de uma coisa. Se o Senhor estiver comigo, como Ele diz, nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Se eu edificar a minha vida, o meu casamento, os meus relacionamentos, sobre essa rocha, que é Jesus, e sobre a palavra de Jesus, essas tempestades virão. Darão com ímpeto. Poderão até balançar as estruturas. Mas essas tempestades, adversidades, intempéries, enfermidades, seja lá o que for, não vai jogar a casa no chão. Amém? Existe um jeito certo de criar os nossos filhos. Sabia disso, papai? Existe um jeito certo, um jeito de Deus. Não é um jeito da religião, não. Religião é uma coisa neurotizante, mas a palavra de Deus não. Existe uma maneira certa de criarmos os nossos filhos baseados nos princípios da palavra de Deus. Existe uma maneira certa da gente namorar. Existe. Existe uma forma correta de namorar, de relacionar com o outro, até o casamento. Existe uma maneira correta de Deus de conduzir o nosso casamento. Existe uma forma correta de criarmos nossos filhos. Existe uma maneira certa, segundo Deus, segundo a palavra de Deus, de nós conduzirmos a nossa existência. E quando nós nos submetemos, quando nós obedecemos, quando nós buscamos esse entendimento, meditando na palavra de Deus, buscando os princípios da palavra de Deus, essa casa estará sendo edificada sobre uma rocha. Essa vida será semelhante a uma árvore plantada junto a ribeiros d'água. Nunca seca. As folhas estarão sempre verdes. E o fruto é certo. E no tempo certo para a glória de Deus. Amém?